Graças a Deus que nos dá vitória, estamos falando sobre um dos profetas mais espetaculares do Antigo Testamento, que é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias está na galeria dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, e também temos Lamentações de Jeremias. Jeremias nos traz exemplos riquíssimos, então redobre sua atenção. Nós já falamos aqui numa introdução geral sobre quem é Jeremias, sobre a lição. Já falamos aqui sobre o texto bíblico, lemos e fizemos um rápido comentário. Procure o vídeo anterior nesta playlist para você se inteirar do assunto por completo. E hoje vamos falar do primeiro tópico, a natureza do chamado de Jeremias. 1.1, a pessoa de Jeremias. A pessoa de Jeremias se mistura 100% com o seu chamado. Se mistura 100%. Já viu aquela história? Eu sou obreiro ou sou pastor lá na igreja. Aqui não. Aqui eu sou outra pessoa. Jeremias não. Jeremias, onde ele estava, ele era um profeta que falava do juízo de Deus. 1.2. A vida de Jeremias. A relação de Jeremias com Deus não começou a partir do seu chamado no capítulo 1, mas começou na sua vida intrauterina. Na eternidade, Deus já tinha um chamado especial para Jeremias e este o viveu com intensidade. 1.3. O ministério de Jeremias. Ele nasceu com o propósito de honrar a Deus, representando-o diante do povo, diante dos seus patrícios, diante de pessoas que não o entenderam, pessoas que o perseguiram, reis que o perseguiram, profetas mentirosos que profetizavam o oposto do que ele profetizava. Jeremias é como uma águia solitária cumprindo o seu propósito, mas Deus o honrou de forma sobrenatural. E o mesmo Deus que honrou Jeremias está pronto para honrar você também. O profeta Jeremias, ele motivou, inspirou outros profetas, como por exemplo Daniel. Quando Daniel fez aquela oração espetacular das 70, quando recebeu a revelação das 70 semanas, ele estava lendo o rolo do profeta Jeremias. Então Jeremias é contemporâneo a Daniel, é contemporâneo a Ezequiel, e enquanto Daniel profetiza no palácio, Ezequiel ele profetiza no meio do povo, lá na Babilônia. Jeremias está profetizando na cidade que foi destruída. Nós temos aqui na própria lição, um quadro da rota de Jeremias. Lugares chaves em sua vida: Anatote, Jerusalém, Ramá e Egito. Dores e sofrimentos. Lançado na prisão, Jeremias 37. Lançado em uma cisterna, Jeremias 38. Levado para o Egito contra a sua própria vontade, Jeremias 43. Rejeitado por seus vizinhos, Jeremias 11, 19 a 21. Rejeitado por sua família, Jeremias 12, versículo 6. Rejeitado pelos sacerdotes, Jeremias 21 e 2, versículo 1, versículo 2. Rejeitado por seu público, Jeremias 26, versículo 8. Dá vontade de rir, mas na verdade era para ter vontade de chorar, viu? Rejeitado pelos reis, Jeremias 36, 23 a 26. Então nós temos aqui uma rota do tempo e rejeição e sofrimento do profeta Jeremias, que pode ser um resumo do seu ministério. Eu vou ler aqui, a vida e o ministério de Jeremias evidenciam a soberania de Deus em suas escolhas e na execução de seu propósito na vida de alguém.
conforme ele mesmo disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1:19. Que esta palavra seja para você também. Que seja o Senhor dizendo para você também: eu sou contigo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E olha, gente, Jeremias sofreu muito. Jeremias sofreu muito. Então vamos ao segundo tópico, a mensagem de Jeremias. Os dias de Jeremias. O profeta desempenhou o seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus, fruto da má escolha do povo em trocar o Senhor, manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2, versículo 13. 2.2. As duas visões de Jeremias. No momento do seu chamado, Jeremias recebeu duas visões, e cada uma com um significado segundo a missão para a qual fora designado pelo Senhor. Jeremias 1, 11 e 13. A primeira visão foi de uma vara de amendoeira. Amendoeira vem da expressão hebraica shaquete, que significa acordado, e choquete, que significa velar. Esta visão mostrou o compromisso de Deus com a sua palavra e consolidou a certeza de que Jeremias sinalizaria que o Senhor estava acordado e atento para as más obras do povo. Jeremias 1, 15 a 18. A segunda visão foi a de uma panela a ferver, inclinando para o norte, indicando a mensagem de juízo que Deus derramaria sobre o seu povo por meio da invasão dos babilônicos. Jeremias 1, 13, Jeremias 21, 8 a 10, e isto realmente se cumpriu. 2.3. Destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. A mensagem de Jeremias foi entregue com ênfase e grande amor. Capítulo 9, versículo 1. Seu conteúdo foi de oposição à apostasia e a de denúncia contra a ingratidão do povo de Deus. Sua mensagem foi dirigida para Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Vejamos aqui que no terceiro tópico, a mensagem de Jeremias e seus efeitos. Vejamos aqui. Primeiro, 3.1, a resposta do povo. A resposta do povo pode ser traduzida na palavra ingratidão. Esse povo foi ingrato ao chamado, à obra, ao projeto de Deus. 3.2, o sofrimento de Jeremias. O povo então maltrata Jeremias, conforme nós já lemos aqui e já falamos aqui sobre os lugares que Jeremias foi levado, o sofrimento que lhe foi causado. Bem, a humanidade e as limitações de Jeremias podem ser observadas no seu sofrimento ao longo da sua história. E Jeremias falava, colocava para fora. Jeremias, ele realmente sentia, ele realmente nos dá um exemplo de humanidade. Jeremias dá um exemplo de humanidade. 3.3, o cumprimento das profecias de Jeremias. O povo foi cativo? Foi. Profecia de Jeremias se cumpriu. Tá? Ele não viveu para ver o cumprimento de todas as profecias, mas Deus lhe permitiu ver o cumprimento de algumas profecias. Então, Jeremias profetizou e algumas não foram vistas com ele. Quer dizer que é ou não é de Deus? Sim, é de Deus. Os planos de Deus não são iguais aos nossos. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. E finalmente aprendemos a respeito do chamado divino e da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta espetacular. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e o seu propósito de vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, Momento EBD CPAD Jovens.
Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal.